bom dia, professoras, professores, sejam bem-vindos. Hoje eu vou fazer essa live aqui para listar 5 características, 5 benefícios do uso dos jogos educativos e do uso dos jogos da Play to Learn. Ainda tem professores que não conhecem todos esses benefícios, então eu vou deixar esses benefícios gravados aqui. Aí, se vocês quiserem, vocês podem compartilhar com professores que ainda não conhecem, certo? Então, sem mais delongas, vamos lá. O primeiro é que quando você ensina com jogos, o engajamento dos seus alunos aumenta, né? Porque o jogo transforma o aprendizado em mais envolvente, né? E também mais divertido. É muito diferente você trazer uma folha de exercícios ou você trazer um jogo de tabuleiro colorido, divertido, com competição. Então, o jogo é muito mais envolvente, vai chamar o seu aluno para a aula muito mais, né? E aí também, como eles são coloridos, envolventes, tem muita motivação porque tem competição, vai aumentar essa motivação do seu aluno em fazer o exercício, em fazer a atividade. Lembrando que os jogos foram pensados, né, para que eles englobem tudo que é necessário para o seu aluno aprender inglês. Então, tem a parte que ele vai ter que falar, tem a parte que ele vai ter que ver se ele está sabendo fazer frases nos tempos determinados ou não, certo? Então, o engajamento do seu aluno aumenta, né? Então, resumindo, né, os jogos educativos tornam o aprendizado mais divertido e envolvente, o que pode aumentar a motivação dos alunos e o tempo que eles dedicam ao estudo, porque é gostoso ficar jogando. Então ele vai querer jogar, por exemplo, vai pegar um jogo e vai querer jogar várias vezes, como um jogo de cartas como esse daqui. Ele não vai jogar só uma vez, ele vai jogar várias vezes. Então ele vai passar mais tempo dedicado ao aprendizado da língua inglesa. Esse é o benefício número 1, engajamento aumentado. O benefício número 2, que é super importante, é que o aprendizado é ativo. O jogo coloca o seu aluno ali no centro da aprendizagem. Ele não tem como ele ficar não ativo, como ele não participar. Porque se é um jogo da memória, ele tem que prestar atenção para virar a carta. E aí, é claro, você pode colocar algumas atividades ali no meio. Por exemplo, toda vez que virar a carta, mesmo que não dá match, você pede para ele repetir a palavra, para que ele comece a falar as palavras em inglês. Ou você pode pedir a ele que soletre, para que ele pratique o alfabeto. Então, tem várias maneiras de você incluir o seu aluno no processo de aprendizagem, certo? Então aqui o jogo, eu tô falando para quem tá chegando, eu tô falando das vantagens de nós usarmos os jogos educativos. A primeira vantagem foi o engajamento aumentado. Agora eu tô falando que através dos jogos você consegue ter um aprendizado muito mais ativo. Você coloca o seu aluno ali no centro, sabe, no centro da aprendizagem. Sabe aqueles alunos que não tem aquele dinamismo, aquela vontade, né? Fica ali meio parado, que a gente não sabe o que fazer. Com o jogo isso acaba. Estou brincando de jogo da memória, eu tenho que prestar atenção. E aí você pede, cada vez que virou, mesmo que ele tenha virado 2 cartas diferentes, não deu match, você pode pedir para que ele repita aquelas palavras ou que ele soletre aquelas palavras. E quando dá match, você pede a eles que faça uma frase, aí você decide o tipo de frase. Se é um jogo que dá para fazer frases com o verbo to be, você usa as cartas que dá para fazer o jogo, né? Pede para que ele faça as frases com o verbo to be. Então, tudo isso são maneiras que a gente tem de fazer com que o seu aluno fique que o aprendizado seja ativo. Porque eles participam ativamente do processo de aprendizagem com o jogo. É muito diferente. Eu não recomendo você não usar livros. O jogo não substitui, mas o jogo faz com que o processo de aprendizagem seja muito mais ativo.
E esse processo ativo, quando eu estou ali ativamente envolvida no jogo, é claro que a possibilidade de eu aprender vai aumentar muito mais. Eu estou prestando atenção, inclusive no meu concorrente ali, né? No meu aluno, na pessoa com quem eu estou competindo, para ver se ele está fazendo certo ou errado. Então, o segundo é aprendizado ativo. A terceira vantagem de usar jogo para aprender uma língua estrangeira é que você consegue desenvolver as habilidades sociais dos seus alunos. Então, por quê? Porque muitos jogos são jogados ou em pares ou em grupos. Aí você coloca os seus alunos em contato com outros alunos. Eu até gosto de fazer uma mudança nos grupos para que eles não fiquem sempre pertencendo aos mesmos grupos e interajam com pessoas diferentes. Então, muitos jogos são jogados em grupos, o que promove essa interação social. E a prática da língua em um ambiente colaborativo, ajudando o trabalho em equipe. Eu posso colocar, inclusive quando a gente faz competição em equipe, que eu tenho, por exemplo, uma sala grande, eu divido a minha sala em 2 grandes times. Esses times a gente orienta para que eles se comuniquem em inglês, para que seja uma colaboração em inglês. Então, tá mais aí, mais uma oportunidade para o aluno falar inglês, para ele engajar numa conversa em inglês. Então, estou falando de 5 motivos porque você, professor de inglês, deveria usar os jogos educativos. Engajamento aumentado, aprendizado ativo e desenvolvimento das habilidades sociais. Tem muitas, né? Um jogo, por exemplo, um jogo desse aqui tem no mínimo 10 maneiras de usar, podendo chegar a 15. E tem o jogo da memória das profissões, eu posso já usar até de 50 maneiras diferentes. Então, você tem muitas maneiras de ensinar através do jogo. Se o seu aluno não está aprendendo de uma maneira, você vai e ensina de outra. E um dos motivos, agora eu estou no 4º motivo, que é feedback imediato. Isso é o nosso cérebro que quer isso. O aluno, quando você, por exemplo, dá uma prova e não mostra o resultado da prova logo, o aluno começa a te cercar no corredor. Por quê? Porque o nosso cérebro quer feedback imediato. Eu estou jogando ali, virei as cartas no jogo da memória, eu já sei se eu ganhei ou se eu perdi. Eu estou jogando com o baralho, eu também já sei se a frase está correta ou está errada. Quantos fizeram o maior número de frases. Então, esse feedback imediato faz com que o nosso cérebro se conecte aos jogos. Por isso também, se você joga algum joguinho do celular, eu não sei se você joga, você percebe isso. Por isso que as pessoas são tão conectadas, diria até viciadas em jogos online, porque eu fico sabendo do resultado ali. E é isso que a gente ama, o nosso cérebro ama isso. E o jogo fornece esse feedback imediato. Lendo aqui, jogos frequentemente oferecem um feedback instantâneo sobre o desempenho do aluno, permitindo que os alunos identifiquem, isso é muito legal, permite que os alunos identifiquem suas áreas de melhoria e ajustem as suas estratégias de aprendizado. Se eu estou jogando um jogo e eu vi, por exemplo, um jogo de cartas, e eu vi que eu coloquei a carta no lugar errado, esse feedback eu aprendo imediatamente se eu estou certa ou errada. E fica mais fácil para eu aprender, porque eu vou alternar ali na hora. Então, o feedback imediato é sensacional. E chegando na 5ª vantagem de usar jogo educativo, é a diversificação de métodos, porque nós temos vários métodos de ensino, de aprendizagem, né? Inclusive, durante todo esse tempo aí que o aprendizado de inglês ficou mais ativo, se a gente estudar, tem várias metodologias. Agora, o jogo educativo traz diversidade. Como eu já disse, um jogo eu posso usar de 10 maneiras diferentes. Então, se eu percebo que o meu aluno está com dificuldade, por exemplo, no Present Perfect,
eu vou pegar e tem 10 maneiras, mesmo os jogos de cartas, tem 10 maneiras de usar. Se o meu aluno não está aprendendo de uma maneira, eu vou usar outra, eu vou fazer um outro tipo de competição. Não fica aquela coisa chata de, por exemplo, o aluno não está aprendendo, você leva uma lista de exercícios para ele resolver. Se o aluno não está entendendo, você faz uma outra atividade dinâmica e que vai engajar o seu aluno na aprendizagem. Então, aprender com jogos educativos é muito diferente. O jogo é um complemento para todas as metodologias e traz essa possibilidade de muitas atividades diferentes. Então eu posso fazer uma competição, por exemplo, com o sino, eu posso fazer um quiz, eu posso fazer aquela com o balde, eu posso usar o fly swatter, que é um mata-moscas, né? Que inclusive tem alguns para vender. Se vocês não estão encontrando aí na cidade de vocês, nós temos alguns, eu não consegui encontrar muitos. Mas então tem o sino, tem o fly swatter, que é um mata-moscas que você pode usar, inclusive com jogos de gramática. Tem o tic-tac-toe, tem esse aqui, tá pertinho, ó. Meu aluno está com dificuldade em fazer frases com o present perfect. Eu posso colocar uma carta embaixo de cada pino, ele joga a bola e as cartas que ele derrubar, né, os pinos que ele derrubar, ele vai pegar a carta de baixo e vai ter que fazer frases. Aí depende muito, você quer que ele faça frases afirmativas, negativas, interrogativas, aí vai depender do que você está precisando. E tem uma sexta vantagem, né, eu falei que ia falar 5, que a quinta então é diversificação de métodos, e que faz com que você use métodos muito diferentes dependendo da necessidade dos seus alunos. E é isso, né? E a sexta vantagem é a possibilidade de adaptar. O jogo dá um norte. Você pode usar da maneira que eu escrevi lá, mas você também pode usar a sua criatividade. E o que eu percebo é que muitos professores gostam muito disso, porque eles têm a possibilidade de ver qual é a necessidade do aluno. Ninguém conhece melhor o seu aluno do que você, que está ali frente a frente com ele. Então você consegue modificar o uso de acordo com o que o seu aluno precisa. Então, recapitulando, e daí eu vou mostrar os tipos de jogos que nós temos. Engajamento, então, vantagem 1, engajamento aumentado. Vantagem 2, o aprendizado ativo. Vantagem 3, desenvolvimento das habilidades sociais. Vantagem 4, aquele feedback imediato. Vantagem 5, diversificação dos métodos. E a vantagem 6, o professor pode adaptar pro aluno dele, né, de acordo com a necessidade do aluno. E quais são os tipos de jogos que a Play to Learn tem? Então nós temos 6 jogos que vem nessa caixa grande aqui, que tem 3 tabuleiros cada. Então nós temos o Triple Learn, que tem o To Be, o Present Continuous, o Simple Present, tem o Tense Booster, tem o Smart Trio. Cadê o Smart Trio? Não tá aqui. Tem esse aqui que foi lançamento do ano passado, Pronouns e Adjectives. Tem o Tense Booster, que daí tem Past Continuous, Present Perfect, To Be no passado. Então tem 6 jogos que vem com o tabuleiro, 3 tabuleiros cada jogo. E é legal que se o tema for ali parecido e você tiver usado, você pode fazer 3 learning stations, mesmo para alunos mais velhos, né? A gente usa learning stations para aqueles alunos mais novos, mas eu posso usar as learning stations para os alunos mais velhos. Nós temos também 6 jogos que vão trabalhar o vocabulário através das cartas, e como ele está nessa caixa grande, ele tem também um tabuleiro que vai ajudar o seu aluno a desenvolver a fluência. Então tem Feelings, tem o Places in the City, tem o Parts of the Body, Furniture in the House, que você pode usar inclusive com alunos que ainda não estão alfabetizados, porque o tabuleiro é uma casa. O Places in the City também, que o tabuleiro é um bairro.
E desses tópicos, né, que tem o jogo da memória e o tabuleiro, tem o food and drink e o What Time Is It. Temos também os jogos para ensinar a estrutura da língua, que são 9 jogos. Vou mostrar alguns para não ficar muito longo. Então tem o Present Perfect, Past Continuous, tem esse aqui que é muito bom, sensacional para ensinar o Simple Present. Tem para ensinar o passado simples em inglês. Tem o can, tem o going to. Eu não aguento, né? Tô mostrando tudo. Aí tem também, deixa eu pôr aqui esses aqui. Opa! Temos também um outro tipo de jogo que vem só jogo da memória. Aí tem alfabeto, antônimos. Tem inclusive o jogo da memória para ensinar o Present Perfect. Esse jogo aqui é sensacional. Tem 6 usos do Present Perfect. Tem esse aqui que é excelente para ensinar o passado, atividades no passado, e entre parênteses embaixo traz o infinitivo, então fica muito fácil do seu aluno aprender a fazer perguntas. Tem o Transportation, tem esse, tô falando de jogo da memória, né? Tem o Farm Animals, tem o Sport, tem aqui, ó, Sport, Transportation já foi. Tem esse aqui que tem 36 verbos irregulares. Então, quer aumentar o vocabulário dos seus alunos? É com esse jogo. E é claro que é vocabulário, mas você também pode, todos eles, dá pra gente expandir e ensinar também uma estrutura da língua. Tem esse aqui para você trazer uma consciência linguística maior, homophones, todos de vocabulário. E aí temos aqueles para o aluno falar, para desenvolver a fluência dos seus alunos. Tem o Questions for Advanced Students. Tem esse aqui que também é sensacional, Conversation Cards, que são tópicos para os seus alunos fazerem o tipo de um teatro e, por exemplo, apresentar sempre em pares. Tem esse aqui, se você tem alunos do mundo corporativo, Questions for Business English. Tem também esse aqui, que é o Countries of the World. Eu tô sem todos aqui, mas tem esse aqui também. Perguntas para iniciantes. Esse aqui os professores simplesmente amam. Certo? Tem alguns que não se encaixam nas categorias. Quais são? Esse aqui é o único quebra-cabeça que a gente tem. Mas ele é incrível porque você consegue ensinar o nome de 10 animais e 10 adjetivos. Tem esse aqui, que é o Phrasal Verbs, que dá para você ensinar 108 phrasal verbs para os seus alunos. Então, dá para ensinar, por exemplo, apresentar um phrasal verb por dia, e a carta dele é tão legal que traz o phrasal verb, traz um exemplo e daí faz uma pergunta para o seu aluno usar o phrasal verb. Então, são esses os tipos de jogos que nós temos. Jogos de cartas, para aprender a estrutura da língua, jogos da memória, depois temos jogos da memória com tabuleiros, aí nós temos só tabuleiros, alguns jogos só com tabuleiros, e jogos também para desenvolver a fluência dos seus alunos. Então é isso, gente, vou ficando por aqui, a live vai ficar salva, se você quiser, você manda para os professores que estão precisando saber que jogo faz toda a diferença na vida dos alunos. E dos professores também, que facilita muito a maneira com que a gente ensina a língua inglesa.